Muitas vezes encontras em meio às tuas lágrimas o vizinho que sorri irradiando fartura e felicidade. Pensas então que Deus não é justo porque, enquanto a ti só te propicia as dores, desenganos e infortúnio, ao o outro prodigaliza a alegria, a paz e a fortuna. Mas te esqueces de que no mundo da matéria ninguém há de que não esteja em provas. Para ti, que és pobre e sem recursos, a prova será da humildade e da resignação. Para o outro que vive na riqueza e nos prazeres do mundo, a prova está na ambição, no orgulho, na vaidade, no desprendimento. Porque tem a oportunidade de praticar, com os recursos que dispõe, a caridade e o amor ao próximo. Não deves, portanto, avaliar a justiça e a bondade de Deus pelo prisma da vida passageira neste mundo, mas pelas etapas das existências sucessivas. Eis que cada um será dado sempre segundo as suas obras e as suas atitudes interior. Pensa, pois, que não possuindo o tesouro da terra, poderá ser muito mais rico e feliz que o outro por possuíres dentro de ti, em qualidade espiritual, os tesouros do céu. Vamos assim, tranquilizando os nossos corpos físicos, as nossas mentes, respirando profundamente, se deixando envolver pela espiritualidade amiga que se faz presente nos ambientes que estamos, entrelaçando os nossos corações, anelando as nossas casas, formando uma corrente ligada ao amor da espiritualidade que ampara os estudos, as reflexões, e que não diferente nós também recebemos os influxos de amor e de paz, a presença constante dos nossos amigos individuais, dos irmãos que cuidam da nossa família, da nossa rua, da nossa cidade, que ampara nos momentos de angústia e que está conosco durante essa caminhada, nos inspirando ao bem, para que nós possamos buscar agradecer ao Pai as oportunidades benditas que o dia a dia, a vida fatigada, as dificuldades, as alegrias, os momentos de prazer, permite com que nós possamos compreender o universo do Pai, entender as suas nuances e assim decidir conscientemente pelo amor, pelo bem, pela construção de um universo de alegria, em benefício dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta e que servem de progresso ao nosso ser. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Quer comentar sobre a mensagem, Dardi? Vamos comentar, né? Tinha uma parte nela lá, eu não estava olhando não, mas tinha uma parte lá que eu comecei eu ia falar um negócio lá, logo um pouquinho depois do começo, e depois eu esqueci a primeira parte que eu ia falar, rapaz. Ela não...
Eu ia até pegar a folha para ficar anotando os. Eu normalmente anoto os tópicos aqui e depois, quando eu vou falar, vai vindo na cabeça, né? Dessa vez eu não anotei o tópico aqui. Eu acho bom. Vou procurar aqui, eu vou ler. Lê um pedacinho dela de novo aí para mim, você não lê, não? Muitas vezes encontramos em meio às tuas lágrimas o vizinho que sorri irradiando fartura e felicidade. Pensas então Falava lá que das Deus não é riquezas. justo, né? Falava Falava que dá da para falar das felicidade. riquezas de. Ah, sim, não, então, mas é continuação desse. Ah, tá. Mas esquece de que no mundo da matéria ninguém há que esteja em provas. Na vaidade e no despreendimento, será que para ti que és pobre, sem recurso, e para a humildade e a resignação? Para o outro que vive na riqueza e nos prazeres do mundo, a Sim. prova está na ambição, no orgulho, na vaidade e no despreendimento. Legal. Sim. O interessante, né? É a gente muitas vezes aponta, né, Elias, assim, a prova que aquele está passando, né, vamos dizer assim, que a gente não enxerga às vezes como prova, a gente sempre quer passar, né? A gente fala, se eu tivesse no lugar daquele indivíduo lá, com esse dinheiro todo que ele tem, eu nunca faria aquilo lá, eu nunca ia deixar de viver a minha vida por bem e nunca ia fazer aquilo lá, né, que ele fez. Eu já ia ter muito, nunca eu ia tentar ganhar mais, nunca eu ia ser corrupto, nunca isso, nunca aquilo, né? Muito, muito assim. E o incrível que possa parecer, pode ser que não fizesse mesmo, né? Pode ser que por um motivo lá não fizesse mesmo, mas a bendita da tentação, né? Ela tá ali aprovando aquele que não passou daquele quesito lá naquela hora, naquele momento, né? Então, caso essa pessoa já tenha passado por algo daquele tipo, ela realmente não sucumbiria ali, mas pela atitude da pessoa de falar assim, eu não cairia nisso, eu não cairia naquilo, ou seja, já de não ser humilde a ponto de ver que aquilo é uma fraqueza da pessoa, com certeza ela não passou por aquilo, porque senão ela enxergava de um olhar diferente. Porque quem sente na pele, né, Elias, assim, o orgulho e aquela ou vaidade ou inveja e sabe que não é uma coisa que está escolhendo, e sim uma coisa que está ali nela, que ela tá lutando contra, né? Muitas das vezes, né? Na maioria das vezes está ali lutando contra. Então, se alguém já tivesse passado por aquilo, nunca que ia menosprezar assim, as ações daquela pessoa, as atitudes, as escolhas, né? Nunca que ia desdenhar da pessoa e dizer, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo. Porque realmente, de acordo com a posição que a gente está, a gente é muito tentado. A gente tem vamos falar, uma propensão a cair naquela tentação e não é à toa porque ela está indo para a gente. Aquela prova está para a gente, ou aquela que seja uma expiação está indo para a gente, não é à toa. Está indo porque a gente tem realmente um problema naquele campo, né? E que não vai ser tão fácil quanto para outro. Né? Seja drogas, seja... Na realidade, a gente está passando por aquilo que é uma aprovação que a gente está precisando, né? E só depois que você vence a aprovação que você pode. E não adianta, realmente, cada um tem, estando num determinado ponto, age de uma forma diferente, né? Então, Tem mas é coisas... que, é que também, quando a gente vai crescendo, nas reencarnações da vida, e que vai descobrindo por exemplo, eu com 20 anos, eu com 41 hoje, eram seres totalmente, tem uma diferença muito grande, Sem principalmente de dúvida. percepção. E dessa percepção, não é que nem as emoções elas não são iguais, mas a reação diante dessas emoções são diferentes, totalmente. Perfeito, Elias, é isso mesmo. Mas é Só? que a gente também tem que viver as experiências, né? Porque assim, as Sim. pessoas não gostam de viver experiências. Eu, particularmente,
Eu nunca tive muito medo de nada, assim, desde muito pequeno. Tinha Aham, receio de algumas coisas por não saber, não entender, tanto que eu afoguei 5 vezes sem saber nadar, porque eu pulava aham, mesmo, entendeu? aham. E, Então, e era sem medo, e até hoje sou assim. Isso tem uma consequência, sem porque dúvida. algumas coisas. Por que que eu É, sou tudo, míope, né? Eu sempre me pergunto tudo por que tem o que eu seu sou míope. benefício, né? E tem os probleminhas, né? Então, por que é a miopia? Eu não consigo enxergar longe. Então, a miopia é exatamente isso. Isso é só um sintoma daquilo que eu não consigo enxergar muito longe. Consigo enxergar ali na esquina, entendeu? Eu consigo Engraçado. enxergar algumas coisas muito, muito, muito longe, mas não consigo enxergar com a nitidez que deveria enxergar. Sim, sim. Principalmente o prisma que é mais necessário para o meu ser. Então. Você sabe que você falando de miopia, aliás, eu não sei se já falei, mas olha, eu às vezes, né, quando eu não enxergava bem, que eu usei óculos, eu falava, meu Deus, como é que eu não fiz um óculos antes? Porque tudo estava colorido, tudo estava mais lindo quando eu coloquei óculos. Mas você sabe que aí eu arrependi de não ter feito o óculos antes, e isso e aquilo, né, um monte de coisa, mas você sabe que hoje, eu sinceramente, assim, né, eu às vezes tiro os óculos assim e falo assim, deixa eu ficar sem óculos aqui, porque eu não posso ficar olhando para aquilo, não posso ficar olhando para aquilo outro. Cara, então tem hora que a gente aprende que algumas coisas que a gente chama de problemas são dádivas pra gente. Porque, rapaz, a tentação que esses olhos levam, pelo amor de Deus, cara, não, tem que ficar embaçado mesmo. Algumas coisas tem que ficar embaçadas, senão você não aguenta, não tem como. Então, é algumas coisas que a gente vai aprendendo com a vida, assim, nossa, deve ser por isso que nem tudo a gente deve ver com aquela nitidez, com aquela beleza que a gente quer a todo momento. Então tem um porquê, senão todo mundo enxergava muito bem. Para que ter uns míope, ter uns com hipermetrofia, ter uns com isso, ter uns com, né, aquilo? Para que isso? Né? Então tudo, se a gente for olhar os detalhes, rapaz, a beleza das coisas de Deus é muito grande. Assim, vamos dizer assim, as deficiências que a gente tem e que a gente reclama, muitas vezes elas estão ali escolhidas a dedo para a gente, né? Seja uma cegueira total mesmo, seja uma surdez, seja algo assim bem bravo mesmo. Então, elas estão ali porque é mais ou menos assim, né? Eu já vi até algumas coisas, falando aqui, já vi até algumas coisas a respeito de plano de reencarnação, de alguns espíritos que pediam para vir mais feias, né? Um caso de uma moça que pedia para vir feia, não, eu preciso feia, eu não vou suportar os cortejos, não vou suportar as tentações, as cantadas, né? Os elogios, eu não vou conseguir suportar isso, eu vou sucumbir. E ela, né, fala assim, não, eu tenho que ir um pouquinho mais feia na minha, no meu ser Mas lá. isso é natural. Mas assim, é que são experiências, né? A gente já está cansado de viver. Mas é sempre olhar. O que que é o meu defeito físico? O que que eu tenho de defeito físico? É, se eu sou se eu sou míope, porque assim tem uma correlação com não enxergar lá na frente. Mas isso é uma correlação do espírito, né? O espírito precisa despertar para isso. Ele só vê o hoje, ele só vê o agora, o Sim, imediato, ele não consegue enxergar lá na frente. E tem muito disso na minha vida, né? Então, por mais que eu bastante. tenha noção das coisas, eu sei que lá eu não consigo ver com nitidez as questões, principalmente que engrandece o meu ser, né? Como ser Uhum, espiritual. sim. Então, isso me faz mal pra caramba. Por quê? Porque eu fico arrastando aí para desenvolver aquilo que deveria ser urgente e rápido. Aham. Filho, o negócio é que estamos aqui para realmente para conseguir enxergar esses pontos. Quando a gente consegue enxergar esses pontos, a gente trabalha melhor eles. Porque olha o que eu coloco, né? O ser míope usando óculos, né? Você enxerga tudo com óculos. E se você não quiser enxergar, você levanta o óculos e põe na testa.
Pronto, você consegue fazer, né, estar em dois modos. O problema é se você enxergasse muito, o que, que você tem que fazer? Olhar para baixo, ou tampar o olho, sei lá o que. Então não era tão mais natural assim, mais fácil. Então é isso nesse exemplo, né, mas tem vários na nossa vida, né, que a gente muitas vezes assim passou um tempão reclamando e hoje se for analisar agradece. É, mas assim, de verdade, eu sei a causa da minha miopia. É tanto que eu fiz cirurgia porque nos cortava, não gosto de usar óculos. Mas Uhum. ela tem voltado paulatinamente, isso já tem 10 anos, vai completar 10 anos esse ano. E ela tem voltado naturalmente, por quê? Porque não adianta, é que eu tenho que conviver, aprender a enxergar com mais nitidez as coisas mais à frente. Aham. Então, isso é Tudo só tem, uma observação. tudo tem o porquê, né, Leandro? Eu Tudo usei tem. ela para a gente, por exemplo, a gente não consegue enxergar porque, meu vizinho tem isso. O meu vizinho tem aquilo. O meu colega tem aquilo. Olha aquela pessoa que maravilha. Olha aquele ser, que coisa É. grande. Entendeu? Isso mesmo. Você lê para a gente comenta, eu leio uma parte também, porque tem bastante coisa aí no capítulo 28 e tem 38. Tá, vou ler. Vou ler aqui do meu livro mesmo, senão o zoinho vai falhando aqui. 38. Forçar os olhinhos não, porque esse tempo de chuva o povo não apareceu porque tava dando soneira. Então vai que me dá uma soneira aqui, eu cochilo no meio da leitura. 38. No momento de dormir. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados. Ideias que reencontra ao despertar ele em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura a dos seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham se reunir a ele, no curto intervalo que lhe é concedido, e ao despertar se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra a adversidade. Antes da prece, Não, sim. É que eu só estava fala, voltando para a tela aqui. é, antes da prece, falar só um detalhe que uma, uma amiga minha uma vez me disse que ela conseguia, né? Não, falou conseguia, mas não sei se hoje consegue com tamanha facilidade, né? Mas ela conseguia desdobrar no sono de tal forma que ela visitava os outros entes aqui, né, encarnados, que estavam dormindo também. E ela conseguia ver, né, eles lá dormindo, esse, aquele, né?
e com uma certa facilidade. E uma vez o outro espírito também conseguia. Então, muito louco o trem, né? Aí o que ela disse foi o seguinte, que eles conversaram, né? E não que ela tinha muita relação com essa pessoa já, mas já tinha conhecido, conversado. E conversaram e sobre os assuntos tais lá. E daí, mais ou menos, uns 2 meses, né? Se encontraram. Então ficou como um sonho, mas aquele sonho bem real, né? Mas quando um olhou para o outro, na hora, né? Viram que que não tinha sido bem um sonho, né? Vamos dizer assim, sentiu alguma coisa assim. E conversaram, né? E um foi falando parte do sonho, um falava uma parte, né? Mais ou menos o que lembrava. Então, isso, né, vem corroborar com o que a gente realmente vê, né? O espírito, ele está, né, entre aspas, né, como uma comunicação de um encarnado com um desencarnado, são dois encarnados conversando, né, enquanto desdobrados, enquanto estão espírito, né? Então, essa questão aí, eu sou... É complicado, porque a questão do desdobramento para as colônias é fato que quando você está trabalhando na espiritualidade é mais fácil que isso aconteça. Desdobramento para trabalho, a maioria de nós são chamadas para desenvolver Conduzidos a uma equipe, né, para trabalho, né? viagens astral, mas nem sempre a gente está. E tem Uhum, muita gente que perturba-se durante a noite. sim. Quantas vezes eu já fui no Vale dos Sexos, no Vale das Brigas, das tatuagens, não sei o Sim, quê. Não, não é sim, tatuagem. As pessoas que gostam daquele estilo, e tem muita gente lá sem tá lá simplesmente, né? É uma sim, claro. oportunidade de aprendizado. E a pessoa, ela exacerba tudo aquilo que muitas vezes aqui na encarnação ela está tolhendo pela questão moral, Sim, e verdade. ela exacerba quando está dormindo. Então, além disso, tem os dois lados da moeda, como fala ali, você precisa muito bem entender. Aí a gente não é uma crítica, é um entendimento de você, né? Se você Sim. está com vontade de viver aquela situação, então o viva. O viva até cansar, porque você vai cansar. Mas Aham. saiba que você pode estar envolvido com muitas coisas. É igual a questão das drogas, né? Quem é viciado em drogas, quando dorme, ele é capturado. Quando desencarna, ele é capturado, entendeu? Uhum, uhum. As pessoas do bem não tem nem... As pessoas, os espíritos que, vamos dizer assim, estão num lado da clareza, da luz, eles não têm nem como agir sobre você. Que exige Sim, muito, e muitas vezes você está preso mesmo por justo. compromissos que você faz com os irmãozinhos menos esclarecidos. Tem todos Aham. esses problemas. Esse é um problema sério. Eu leio muito, muito sobre isso em alguns livros. Eu vejo essas nuances. A gente pensa assim: ah, eu desencarnei, e tá tudo tranquilo, eu sei que eu estou no plano espiritual. Tá, legal. Mas se você tiver envolvimento muito forte com a espiritualidade que ainda mais, vamos dizer assim, mais primitiva, você vai ser compelido, muitas vezes obrigado a vivenciar com elas. Então, no sono é a mesma coisa. Então, depende muito dos sonhos que você está tendo. E essa coisa que você falou do espírito visitar o outro, é uma. Posso falar? É assim, Hum. de verdade, isso não é bom, isso não é legal. Então, Só, por exatamente. exemplo, porque Imagino que não não. porque é uma junção de pensamentos iguais, né? O que alguém encarnado vai te dar mais que ele não pode te dar acordado, entendeu? Então, Ainda mais, né, você, Elias? Porque mesmo se falar que faz alguma coisa no mundo espiritual, nesse caso, nesse assunto, né, e que fica escondido, não fica, porque toda vantagem que você vai vendo no mundo espiritual lá, né, você vai querer depois gozar ela no mundo material.
Material, mas no material é Aí mais vai difícil, bater, cara. Aí vai bater. muitas vezes ele no mundo material já é mais complicado, porque muitas vezes não, não te dá, não tem, você não Não tem tem a a clara liberdade. oportunidade, senão você não É, tem a clara oportunidade. Você você não fica consegue fazer acanhado escondido. pela sociedade, você usa algumas máscaras, mas no plano espiritual você se liberta dessas máscaras e vive mesmo. Aham, Vive somente. mesmo. É Prece. isso. Quer Vamos lá, fazer outra? prece. Minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que ao despertar eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Bom, e é assim, né? Quando a gente pede isso mesmo, né, Elias, de coração, e a gente busca isso no nosso, vamos chamar, no nosso, enquanto o nosso corpo descansa, é maravilhoso mesmo, né? Quando a gente consegue ainda acordar com aquele sentimento bom que a gente muitas vezes nem sabe por quê, né? Nem se lembra, mas que seja uma impressão, né? Durável e salutar. Ao contrário de quando, né, a gente tem aqueles pesadelos loucos lá que a gente quer esquecer e não consegue, né? Então, É, a pessoa tem muita interpretação dos sonhos, né? uhum, Interpretação dos sonhos é muito difícil, porque não são claros e nítidos. Primeiro, pela questão cerebral. Então, quando a gente aham, retorna ao corpo físico, há algumas impressões. A maioria das impressões que para o seu espírito é tranquilo, para o cérebro ele não entende. Então, não então, existe uma conexão que faz com que a sua memória retorne. Então você tem uma leve impressão. O que que acontece? Tem os filtros, né? Se você tem uma sensação, uma vivência, algumas coisas e retorna ao seu cérebro, ele vai pegar a imagem mais próxima e muitas vezes não é literal, é aquilo mais próximo, aquele te- resolve te passar, ou seja, é isso. ele cria um emaranhado de informações erradas que não é propriamente dito. Então existe, vamos interpretar. Tem algumas situações que você vive que depois volta, mas é literal isso? Não, não é literal. É apenas um filtro que seu cérebro cria para tentar entender aquela situação que seu espírito vivenciou. É que o Fora cérebro é questões meio orgulhoso, que. né? Ele não quer deixar sem dizer que não, que esqueceu. Não quer dizer que não sabe. Não, ele não sabe, mas ele cria um emaranhado. Então, isso cria uma interpretação errônea dos sonhos e tal. Na realidade, é muito complexo essa questão dos sonhos. Porque ele, na maioria das vezes, vem por parábolas, e você tem que interpretar a parábola utilizando Sim, muitas. sim, é verdade. E o engraçado que eu já percebi nos sonhos é que muito, olha, é muito louco, tem. Cada hora é um louco diferente, né? Mas quando eu acordo, ah, eu até me lembro, assim, de uma parte boa dos sonhos, né? Mas se eu por acaso falo assim, quero lembrar não. Rapaz, ele some, mas de uma forma que eu não lembro nem o assunto, a pessoa, o que que era, sabe? É muito louco. Se Uhum, eu foco e falo assim, não, deixa eu ver, era isso, era aquilo, eu consigo resgatar um tantão dele. Mas o engraçado é que se eu falo, não quero saber, aliás, é muito louco. Parece que tchum, some mesmo da sua cabeça. Não me interessa isso. Puf, cara, é muito louco. Eu não consigo. Porque depois que eu falo não me interessa, eu falo, o que foi mesmo? Mas, rapaz, não lembro nada. Nada. Então parece que passa assim uns 3 segundinhos que você ainda consegue recapitular alguma coisa. Se não, passou daquele tempo, tchau. Some mesmo. Parece que está no momento lá dando delete, sabe? Então você consegue parar o delete ou não. Se deixou aí para frente, tchau. Eu não é. entendi ainda como é que essa, essa forma, mas acontece assim comigo. Na realidade, assim, a neurociência fala muito sobre essa questão da fixação da informação no seu cérebro. Na realidade, você tem três áreas distintas do seu cérebro que a gente poderia correlacionar como a memória RAM,
a memória ROM e uma outra memória que o cérebro tem, que na realidade é a memória, não é uma Flash, memória, então. ele é Flash para não, não guardar é o. flash, ela é mais autônoma, mas nela também existe essa impressão. Então, você, durante o processo de fixação, você guarda na memória RAM. É bom até utilizar, até fiquei vendo uns vídeos esses dias sobre isso, para entender um pouco sobre o que é a fixação, né, das coisas, aprendizado mesmo, a técnica de aprendizado segundo a neurociência. Aham, E quando, por exemplo, quando você está dormindo, essa memória RAM, ela está tentando escrever na sua memória RAM. Então, ela está escrevendo na pedra. aham. Quando você está dormindo, então você não está utilizando ela no seu espírito, entendeu? Se o espírito não está utilizando ela. Ele tá separado dela. Quando você retorna à carne, ao jugo dela, você traz toda aquela informação e joga nessa memória RAM. Perfeito. Para que você pudesse gravar ela, você deveria dormir de novo, coisa que você não faz, na maioria das vezes. Então, Uhum. aquela informação vem na sua memória RAM, ela fica ali, mas como a memória RAM ela é muito pequena, ela vai enchendo de outras coisas, você vai apagando, né? Aí quando você Aham. fala assim, eu não quero lembrar disso, você acho que manda um comando para ela falar, olha, esquece disso e pronto, tá bom. Pode Entendeu? ser. Põe Ela coisas em não cima. grava em Pode ser. você. Pode ser. Tanto que na neurociência, assim, para você fixar um conhecimento ou uma informação, você tem que ver a informação, fazer um exercício, quer dizer, de relembrar aquela situação e dormir, entendeu? Porque aí fixa aquela informação. Tanto que na Europa o pessoal fala assim: olha, é interessante que vocês tenham acesso, porque durante um período do seu dia você teve muitas informações e ela está ali na memória RAM. Para que ela possa ser escrita, vamos dizer, se essa memória RAM seja apagada, você dormindo 15 minutos, ela apaga. A pessoa fala assim: eu estou me sentindo mais renovado, não sei o quê. É Aham. exatamente essa questão. De Tem dizer, regiões da Espanha, né? Regiões da Espanha que eles fazem muito isso. na Inclusive, Itália também. o próprio horário comercial das França. lojas e tudo já respeitam isso. Né? Sim, exatamente. Ele Se abre às sai, 9 da manhã, fecha meio-dia e meio e volta às e- 14h30. volta até mais lá, volta mais lá para as 15 horas, até 16 e fecha Mas lá para as eles, 8 mas da eles, noite. mas eles ficam até às 8, né? Não tem Justamente. esse. É bem louco. Mas também tem a questão do clima lá, né? Porque tem época do ano lá que 9 horas da manhã tá escuro, parecendo 5 horas da manhã. Também, né? Não Tá dá para no você clima. acordar às 6 horas, né? Não dá para você Tá. levantar às 6 horas, que parece que você tá às 3 horas da manhã. Tanto que o sol se Aham. põe às 9, né? Tem E época isso que o, mais é para que o quem sol se trabalha no expõe às comércio, 9. né? Mais para quem trabalha no comércio, porque às vezes as indústrias agem diferente, né? Elas têm Trabalho. os horários das 8 horas, né? Das 8 horas. Aham, Lá na Itália é fidedigno. 9 horas o pessoal entra, meio-dia e meio o pessoal sai. Do meio-dia e meio às 2 o pessoal almoça. Retorna às 2, 5 horas o pessoal fecha. aham. Não tem jeito. Então, Eu leio por aqui, já que estamos em duplas aqui, deixa que eu vai leio. lá. O item 40, lá, prevendo a própria morte. Tá Prefácio. bom? Prevendo a morte próxima, desculpa. É. Prevendo a própria morte. Não, prevendo a morte próxima. É. A fé. Ó, ainda fala A, assim, você falou a própria porque você está sozinho, né? Como é que vai ser a morte próxima? Não tem ninguém próximo próxima. aí. Não, principalmente se você. Eu tenho muito disso, né? De olhar para a pessoa e falar, tá perto do desencarne. E acontece, e a pessoa vai e desencarna. Nossa, eu meio que. Eu não falo para a pessoa, não falo para a pessoa, não falo para o terapeuta e É tal. claro. É. Aham. Quando eu vou lá no hospital, lá na área de UTI, também eu tenho essa impressão, sabe? Aí eu Lá é bato bem o olho mais na fácil. pessoa. Lá é bem mais fácil ter essa impressão, sabe? Assim, o cara está terminal, opa, esse aqui tá perto.
É. Não, mas eu olho assim e falo, eu vejo que a pessoa já está diminuindo o fluido vital, fica meio que nítido na expressão do ser, Aham, a entendeu? sensibilidade, né, que você tem nessa Fica parte. exatamente. É, tenho essa sensibilidade. Só que eu não falo, nunca falo isso para uma pessoa, É, não é jamais. bom falar, não. Nossa, não falo de jeito nenhum. Ô, rapaz, como é que você tá? Ah, não, tô bem. É, mas depois de amanhã você não vai estar tão bem, não. Não, nesse horário aí, o tempo eu não sei. Eu sei que está perto, mas o tempo eu não sei. Pode acontecer. Nossa, é incrível. Esses dias desencarnou agora em julho uma pessoa muito que eu tinha até uns projetos com ele. Eu Aham. encontrei com ele no supermercado. Eu bati o olho nele. Aí a gente Foi. conversou um pouquinho sobre o projeto, assim, 2 minutos. Aí falou, tá. Falei, nossa, que coisa estranha. Uma semana depois ele desencarnou, cara. Tá, é louco. Eu não vou conversar com você no supermercado de jeito nenhum. Não, no supermercado não, né? Então, essa semana, semana passada desencarnou uma pessoa. Já tem uns 2 meses que eu sabia que ele ia desencarnar. Hum, Ele estava doente, não sei o que e tal. Falei, nossa, ele vai desencarnar. Até quando saiu, eu falei, putz, Eliezer, por que que você fica pensando nisso? Por que que você vê essas coisas? Não é que eu fico pensando, é porque que eu vejo. E aham. isso é muito complicado, né? Nossa, É, de quantas vezes já repente, aconteceu isso? na realidade, né, Eliezer, tudo é um trabalho. A pessoa, quando ela vai encarnar, tem todo um trabalho, vai encarnar, reencarnar, né? E quando vai desencarnar também tem todo um trabalho. Tem um dos livros lá do André Luiz que mostra muito bem essa parte aí. Se não me engano, lá eu acho que é no Obreiros, que Obreiros da mostra. vida eterna. Eu acho que é no Obreiros. Então, tem muito disso aí, porque já tem uma companhia, uma preparação para que eles encarnem. Então, de repente, o que você sente aí é essa equipe trabalhando nessa função aí, né? Nessa função de preparar o desencarne. Então, de repente, é mais ou menos isso que você se sensibiliza E com tem ele. gente que quer tanto desencarnar, nossa, isso é a coisa mais triste. Tem uma pessoa muito próxima que assim, que quer muito desencarnar, desencantou da vida, não tem o que fazer aqui, não tem mais nada, não sei o que e tal. Desencantou totalmente, sabe? Não tem planos, não tem sonhos, não tem nada. Essa pessoa simplesmente está sendo levada para passar o tempo, porque É, não tem nada. É lógico que há um aprendizado por algumas coisas, sim, por sim. essa desistência, mas é triste isso é uma coisa triste. E tem É uns bons verdade. anos ainda pela frente, viu? Vai se arrastando. Então, pois é. É um Mas morto-vivo. vamos lá. Prevendo a morte próxima, não a própria. A fé no Vamos lá. futuro, a elevação do pensamento durante a vida em direção aos destinos superiores do homem ajudam à libertação do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo. Aí, ó, tá vendo? Ele tá falando isso. É Fé isso no aí. futuro, né, Tata? Uhum. Frequentemente a vida ainda não se extinguiu, e a alma impaciente já parte para a imensidade. Ao contrário, esses laços materiais são mais tenazes no homem que concentra todos os seus pensamentos nos problemas imediatos. E a separação se torna penosa e dolorosa, seguida de um despertar cheio de perturbação e ansiedade do além-túmulo. Gente, sabe, tem gente mais antiga tem uma certa dificuldade de dormir, que é exatamente isso daqui, ó. Segue um despertar cheio de perturbação e ansiedade. Ele tem uma ansiedade, não quer voltar. Ele sabe que vai voltar. Ele Uhum. tem dificuldade de conviver no plano espiritual. Tem como, assim, não há algumas coisas assim, não tá tranquilo para voltar para a prática espiritual. Porque quando Uhum. também você dorme, a gente leu isso no passado ali você meio que se desperta. Então aparece o Sim, seu ser mesmo de verdade. sim, verdade. E muita assim, e a gente não eu me conheço, eu sei quem sou, eu sei das minhas, vamos dizer assim, fraquezas, das minhas Aham. paixões ainda. É. Então, quando eu estou fora do corpo, elas aparecem com maior intensidade Escancarada. e escancarada. Então, não, eu consigo. Aí eu falo assim, isso não é o que, vamos dizer assim, o ser ele já está cansado daquelas paixões, daquelas coisas, mas ele ainda não conseguiu trocar aquelas paixões por outras coisas.
Sim, não Olha, venceu elas ainda, né? É não verdade. venceu elas ainda. Não, e aí você tem que falar assim, na hora que eu desencarnar, eu não quero ser mais isso. Aí a pessoa Ah, fica remoendo essa situação, fica cheio de perturbação, de ansiedade. Aí sim. a atividade cerebral, principalmente nessas horas, ela começa a se tumultuar e a pessoa fala, não, é melhor eu ficar aqui acordado. Então, as pessoas que têm isso têm uma dificuldade imensa de dormir. Entendeu? Aham. Diferente de mim, eu tenho uma facilidade legal de dormir, eu gosto de dormir. Como é que é? Tem gente que não dorme com medo de acordar morto? É um pouco, na realidade, essa ansiedade, essa perturbação aí. Aham. Aliás, eu tô tendo dificuldade de dormir, mas assim, dormir 8 horas, entendeu? Uhum. Eu, por exemplo, quando o sol quando o sol nasce, eu já quero levantar. Meu organismo biologicamente já se prepara para isso. Tanto que no inverno eu durmo bastante, no verão eu tenho dificuldade maior, porque o sol nasce. O sol estava nascendo agora no novembro aí, 5h10, 5h05. Aham, isso mesmo. E agora não, tá 5h30, 5h40, acho que tá. E então acordava muito, acordava junto com esse sol, né? E eu tô nesse estágio já faz 3 anos. Eu devo dormir, Normalmente, normalmente. A minha média de sono é 6 horas por dia. a minha também. Mas eu sinto que é pouco, eu acho que tem que ser um pouco mais. Ah, mas Eu não eu me consigo, sinto se bem, eu vamos dormir dizer. 10 horas da noite, 3 horas da manhã eu acordo. Então, é por aí Então eu mesmo. tenho que dormir meia-noite, eu não posso dormir, eu não posso. Se eu Faço dormir mais ou menos igual você meia-noite, falando eu aí. acordo 6 horas, porque senão. Um dia ou outro, assim, eu posso dizer até assim, ó, um dia por mês, para não falar mais um pouquinho, dá um sono assim, umas 10 horas, assim, se eu dormir, se eu deitar, eu durmo. Mas tem esse risco que você falou aí, de lá para as 3 da manhã acordar. Aí você fica Eu olhando para acordo. cima, olhando para baixo, olhando para lá. Eu acordo mesmo, não posso dormir 10 horas. Se eu dormir 10 horas é. Só se estiver muito cansado aí, pode ser que. Isso, isso. Mas eu me descanso bem dormindo um pouco. Graças a Deus. O meu corpo, eu acho que a bateriazinha dele recarrega fácil. Acho que é uma bateriazinha de lítio-íon lá melhorada. Já tem, na realidade, ela já tem nióbio aí. É, já deve ser mesmo. Óbvio. O trem é boa, graças a Deus. Vamos à prece. Meu Deus, creio em vós e na vossa infinita bondade. Eis porque não admito que tenhas dado ao homem a capacidade de vos conhecer e a inspiração do futuro, para que depois, mergulhado no absurdo do nada, creio, meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma, e que ao cessar de viver neste mundo, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto romper-se os laços que ligam a minha alma ao meu corpo, e bem logo irei prestar contas do emprego que fiz da minha vida. Irei sofrer as consequências do bem e do mal que tenha feito. Então, não haverá mais ilusões, nem subterfúgios possíveis, e todo o meu passado se desenrolará diante de mim, para que eu seja julgado segundo as minhas obras. Não levarei nada dos bens terrenos, honrarias, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que se refere à vida corporal, permanecerá nesse mundo. Nem a menor parcela de tudo isso me seguirá. Nada disso valerá de nada no mundo dos espíritos. Só levarei comigo o que pertence à alma, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança da rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que não fiz. Aí tem aqui, né? Um Rapaz, isso daí é prece? desse tamanho. Não Meu deve Deus, ser. creio em vós e vossa infinita bondade. Eis porque não admito, olha só, eu não admito que tenhas dado ao homem a capacidade de vos conhecer e a inspiração do futuro para depois mergulhá-lo no absoluto do nada, quer dizer, na morte, na efetiva morte, né?
Aí eu Aham. creio que meu corpo é apenas um envoltório perecível da minha alma. E ao cessar de viver nesse mundo, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto romper-se. Nossa, falar isso, hein? Sinto Uhum. romper-se os laços que ligam minha alma ao meu corpo, e bem logo irei prestar contas do emprego que fiz na minha vida. É, filho, vamos aproveitar bem. Vamos fazer. Então, aí eu irei sofrer as consequências do bem e do mal que tenha feito. É. Então não haverá mais ilusões nem subterfúgios possíveis, e todo o meu passado se desenrolará diante de mim, para que eu seja julgado segundo as minhas obras. Não levarei nada dos bens terrenos, honrarias, riquezas, satisfações das vaidades e do orgulho. Tudo, enfim, se refere à vida corporal, permanecerá neste mundo. Nem a menor parcela. Isso aqui, né? Refere-se à vida permanecerá. A vaidade, o orgulho, né? A gente confunde muito, nós confundimos isso muito com a lei de sobrevivência. Na realidade, é só uma Uhum. sobrevivência orgulhosa da nossa tola vaidade. É. Nem a menor parcela de tudo isso se seguirá. Nada disso me valerá de nada no mundo dos espíritos. Só levarei comigo o que pertence à alma, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade, quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que não fiz. Aí ele fala, né, capítulo 16, no item 9, que é a verdadeira propriedade. Aí você vai descrevendo sobre isso aqui. Ainda tem, eu acho que tem outra prece, sabia? Dessa morte próxima, que é muito maior do que aquela lá. E não dá Essa já tempo da foi gente. gigante, né? A verdadeira propriedade, né? Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Aos que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega no mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhais na terra, que posições ocupastes, que ocupáveis. Eres príncipe ou operário, mas será perguntado o que trazeis. Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contados as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: a posição daqui não são compradas, mas ganhas pelas práticas do bem. Com dinheiro podeis comprar terras, casas, palácios, mas aqui só vale a qualidade do coração. Sois ricos dessas qualidades? Então, sejam bem-vindos. E teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas vos esperam. Sois pobre, ide para o último. Vai, onde sereis tratados na razão e das vossas posses. É, filho. Nossa, pior que aquilo ali era só o final. Vamos lá. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e deixar ao partir, goza durante a permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-lo, é claro que só tem usufruto e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Eis que ele traz e leva consigo o que ninguém tem poder de tirar, e o que ainda mais lhe servirá no mundo, no outro mundo do que neste. Deste depende de estar mais rico a partir do que ao chegar neste mundo, porque sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem.
Quando o homem parte para país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seria inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Aí vem aquela coisa que eu troquei. Em vez de ler essa Ah, parte, eu li beleza. antes. Então. Quer ler essa É, prece aí? vou ler. Deixa eu voltar para lá que eu estava também aí antes. Tá? 41. Não, é 40 mesmo. É 40 não. 40 sim. Sei. Hum? Essa é uma prece. Ah, Aí você fala que tem. tá lá no 16. Que Não, tá lá desculpa, é no item 1. 41, desculpa, 41. Ah, É tá. verdade. Tá? É 41, aí a segunda prece. Tem duas preces aí. Eu li uma, agora é Deus de misericórdia. Sim, sim, perfeito. É tudo grande nesse pedaço. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos estender sobre mim a vossa indulgência. Se vós apraz prolongar a minha existência, que o resto seja empregado em reparar, tanto quanto estiver em mim, o mal que pude fazer. Se minha hora soou para sempre, carrego o pensamento consolador de que me será permitido me remir por novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mácula, que é o quinhão do justo por excelência, sei que a esperança não me está interditada para sempre e que com o trabalho atingirei o objetivo, mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião estarão lá, perto de mim, para me receberem. Dentro em pouco os verei como eles me veem. Sei que encontrarei aqueles que amei sobre a terra, se o tiver merecido, e que aqueles que aqui deixo virão me reencontrar para estarmos um dia reunidos para sempre, e que até lá poderei vir visitá-los. Sei também que vou reencontrar aqueles a quem ofendi, possam eles me perdoar pelo que têm a me censurar meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, e não me cobrir de vergonha pela sua presença. Perdoo aos que me fizeram ou quiseram mal sobre a terra. Não carrego nenhum ódio contra eles e peço a Deus que os perdoe. Senhor, dá-me a força de deixar sem pesar as alegrias grosseiras deste mundo, que não são nada perto das alegrias puras do mundo em que vou entrar. Nele, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Só o culpado sofre, mas lhe resta a esperança. Bons espíritos, e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falhar nesse momento supremo. Fazei luzir aos meus olhos a luz divina, a fim de reanimar a minha fé, se ela vier a se abalar. Nota: ver adiante parágrafo 5, preces pelos doentes e pelos obsediados. Essa prece aí, essa segunda prece é mais interessante que a primeira. É muito mais. Parágrafo 5. É, Vê é lá, esse parágrafo. medo, né? Esse medo de não saber o que vai encontrar que é a grande questão. Eu não sei, não. E Eu faz creio. muitos seres antigos não dormirem bem. Ah, Eu não sim. tenho medo, não, porque qualquer lugar que eu for, mesmo que eu for pro umbral, os umbrais, assim, bem aqui pertinho mesmo, num plano que está entrelaçado com esse plano aqui, eu não tenho medo. Eu sei, eu vou para ali, então vou começar a ajudar. Você não está podendo tomar água? Vou dar água para você. Você não está descobrindo aonde que está? Você está maluquinho? Posso te ajudar? Eu vou fazer alguma coisa. Eu sei que dá para me Por fazer. Eu já aí. tenho um certo conhecimento. Aham. Então, lógico,
Eu prefiro ir para uma colônia que me receba. Mas se não puder, fazer o quê? Vamos fazer outras É, coisas. eu vou dizer para você, eu sei que eu só não morri antes assim já até hoje, porque realmente tem alguma coisa para me fazer, eu estou buscando fazer, né? Mas, nossa, já tive muita oportunidade de morrer. De Nossa, retornar? mas bastante assim, de não por querer, de situações que não por querer, mas que eu facilitava, entendeu? Vamos dizer assim, né? Facilitava afogamento mesmo, já tive 3 quase afogamentos. Acidente de carro já tive alguns, mas tudo de moto. Mas olha, a maioria deles eu não tive em arranhão dos acidentes, entendeu? Dos quase Uhum. afogamentos, nem sequela de nada. Então, foram tantas situações assim que eu, sinceramente, digo para você, não tenho nenhum resquício assim de medo. E tenho uma confiança assim que eu sei que tem bastante coisa para fazer, graças a Deus estou buscando fazer, né? Inclusive, não digo só fazer em termos de missão, mas também a dos meus melhoramentos, né? Nossa, Uhum. então eu vejo que no andar da carruagem que eu estou me melhorando, cara, nossa, tá sendo vantagem para mim e para outros eu ficar aqui, vamos dizer assim, né? Mas eu também falar, mas eu não quero ficar muito tempo aqui, não. Mas. É... Olha, eu antes queria ficar Mas, muito é, tempo. mas Agora não é que eu não então. queira, é que eu apenas não me preocupo. Mas antes eu queria, hoje eu falo assim, ah, se for para ficar, eu fico. Se não for, não fica, mais ou menos assim. Mas não tô com a fim de apressar nada, não. Deixa o pau quebrar. Vamos trabalhar. É exatamente assim que eu penso também. Que antigamente eu falava, eu não quero viver muito, não, mas hoje para mim, eu já entendi um pouco mais sobre estar aqui. Então, então eu até estou gostando de estar aqui. Gostando mesmo. Não estou não, mas Então, mas é assim, é né, aqui, Léo? mas é aqui que é o lugar que eu tenho que aprender, né? Sobre como eu falei, e pelo menos eu estou descobrindo as minhas paixões, Uhum, aquilo que eu tenho que melhorar, aquilo que é mais latente de melhorar. sim. E eu Tá tenho dando todos os. mais valor àquilo que tem que dar e tá deixando de se preocupar com coisa boba que não precisava estar preocupando. Então, é mais ou menos isso, né? Não tô, né? Na realidade, não tô nesse patamar assim, não, mas tudo bem. Eu tenho consciência disso, eu sei que do que eu preciso me preocupar mais, mas de verdade não estou agindo dessa forma, não. Ainda estou muito. É como você falou, Mas eu já estou tá tentando sabendo. fazer algumas coisas. Eu sei que Então, tem que fazer mais, isso aí eu sei, fazer você já muito tem mais, fazer isso, consciência fazer, disso, fazer. né? Já tem consciência, já é uma grande coisa. Não quer dizer Sim. que a gente tem consciência de que tem que fazer aquilo e consegue fazer, não tem como, não é assim. Não é uma chavinha, né, Elias? Uhum. Mas já ter consciência já é uma vantagem muito grande. Por quê? Quando você persiste no erro, faz algo errado relativo, você fala, nossa, eu tenho que começar a parar com isso, né? Então você já se respeita a ponto de falar assim, não é uma chavinha, mas eu tenho que parar, né? Que seja a gula, que seja a inveja, que seja coisas piores ou menos, né? Mas você já tem consciência, você já é um patamar muito grande. Toda vez que você faz uma coisa errada, se você se recriminar, você falar, olha, tá sabendo que fez encrenca. Já é uma grande vantagem. Sim, É uma sim, sim. hora, para. Diminuir é fácil, uma hora para. Não é tão fácil não, mas é possível. 21:05 já? Quer fazer o encerramento aí? Nossa, filho. Vamos lá. Meu Deus, Jesus, meu grande amigo, anjo da guarda, meu espírito protetor, amigos que aqui sempre nos assistem nesse momento de estudo, amigos nossos também, tão imperfeitos quanto nós aqui encarnados que vieram hoje aqui para os nossos estudos, para contribuir e para também usufruir de todos os nossos assuntos, todos os nossos pensamentos, aqueles que vêm nos intuir.
algumas soluções, algumas indagações que nos fazem pensar, que nos fazem discutir mesmo conosco mesmo alguns detalhes, algumas questões, enquanto ouvimos um ou outro amigo falar. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa companhia que nos reforça, nos energiza, que melhora nosso ambiente, porque nos sentimos muitas vezes no mesmo barco, porém todos procurando segurar o leme, todos procurando controlar o leme, segurar o timão, né? Então, todos ali juntos, uns orientando, e cada um com a sua vivência, com a sua experiência, muitas vezes vendo um outro amigo passar por coisas que já passou, mas não exatamente podendo falar é assim, e sim dar uma orientação para que cada um consiga compreender aquela situação vivida, às vezes negada, mas que realmente vamos ter que passar por ela para o nosso bem, para o bem dos nossos amados, dos nossos amigos, aqueles que são o nosso convívio, seja no plano que estamos encarnados ou no mundo espiritual, mas fazem parte do nosso convívio, porque nos ajudam ou são ajudados por nós, de acordo com o bom caminho que procurarmos ter. Que sejamos essa noite, assim, mais uma vez, participantes desse mundo espiritual, de forma a aproveitarmos bem esses momentos de retorno à nossa pátria, que sejam, mesmo que sejam breves, de acordo com a nossa vivência, alguns instantes, mas que sejam bem aproveitados. E procuremos boas companhias e que elas nos intuam e que nos levem a ajudar aqueles que precisem mais que nós também, nesse momento de liberdade do espírito. E essa liberdade não quer dizer não fazer nada. Essa liberdade quer dizer ser mais fácil ir a outros lugares, mas trabalhar também, em conjunto com muitos outros. Obrigado, Pai, por esse estudo e por essa oportunidade de compreensão de que estamos aqui agora no estudo e temos tudo isso que falamos para absorver, para aprender, e podemos colocar em prática hoje à noite mesmo, enquanto estivermos dormindo. E bem como no nosso dia acordado, e assim vai. Por isso, obrigado, meu Pai. Assim seja, graças a Deus. E assim seja, uma ótima semana. Obrigado, brother. Até mais. Fiquem com Até Deus. mais. Muito Valeu. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.